Então, novamente, né, bom dia, eu me sinto é, absolutamente prestigiado por esse convite, né, e agradeço muito a possibilidade de estar dialogando com pessoas que fizeram parte da minha formação, pessoas que se formaram junto comigo e pessoas que eu já considero que, de fato, são jovens. Tem uma coisa que ninguém sabe. No encontro de Marília em 89, foi onde eu conheci a Valéria. Eu conheci a Valéria, ela ficou tomando conta de mim no Jardim da Infância, que montaram Criança. para que o encontro pudesse ocorrer, né? Então, eu quero que isso fique registrado, já está gravando, para que né, esse início dela, dizendo que eu não sou da nova geração, ficasse mais para a história. Bom, deixando a brincadeira de lado, e eu queria dizer que essa discussão que eu estou propondo, né, de conjuntura, ela tem uma ancoragem no passado. Né? Eu entendo que é possível a gente fazer uma releitura da ação do movimento negro a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, escolhendo alguns momentos. Né? Eu acho que o primeiro momento, que é bastante discutido já na literatura, é o momento do Teatro Experimental do Negro, né, e do jornal Quilombo, que tem esse período é recoberto, por exemplo, com alguns encontros, né, e são vários encontros, e talvez o mais importante seja a Conferência do Negro Brasileiro, ali nos idos dos anos 50. Nesse período, né, é importante a gente demarcar que havia uma percepção de alguns intelectuais negros, como, por exemplo, Abdias do Nascimento, Guerreiro Ramos, né, que se abria uma conjuntura importante para a questão negra no mundo, né? E é também um momento em que você tem uma intelectualidade branca, que talvez o mais conhecido seja um sujeito chamado Mário Barata, que vai começar a negociar no âmbito da Organização das Nações Unidas, especialmente na Unesco, né, uma ideia que nascia junto também com as lutas de libertação no continente africano, já que Gana, em 47, começava seu processo de luta de libertação. Qual seja, era a questão da passagem de uma nomeação de nativo, né, que estava colocada desde do primeiro encontro universal das raças em 1911, e que naquele momento passava-se por um questionamento. Nativo não era humano, né? Nativo era alguém que potencialmente poderia ser humanizado. Né? É óbvio que a gente pode remeter essa discussão lá para os tempos da Igreja Católica, no período da colonização, mas o que eu quero demarcar é que no pós-Segunda Grande Guerra Mundial isso ainda existia. Esses intelectuais, então, do pós-guerra, Guerreiro Ramos, Abdias do Nascimento, eles provocaram uma discussão, né, que era uma discussão em torno da busca da humanidade do negro, e isso era uma coisa continental, estava ocorrendo no continente americano como um todo. E o mais importante desse período talvez seja a denúncia que Abdias faz, né, na década de 60, já no âmbito de uma África que caminhava para a sua libertação, quando ele vai denunciar a existência do genocídio do negro brasileiro em 67. E essa denúncia, é importante a gente entender que a
a perspectiva que o Abdias colocava de genocídio não é a mesma perspectiva que se discute hoje, o genocídio da juventude brasileira. Mas era um genocídio que estava associado à morte da cultura de matriz afro ou africana no Brasil, ou a possibilidade de, né? Então, esse é o primeiro momento. E esse momento, então, há uma literatura que precisa ser trabalhada para resgatar a ação desses intelectuais que hoje aparece meio confundida, né, com uma leitura, eu diria, homogeneizante do período, e que a gente acaba perdendo um pouco a especificidade da ação desses intelectuais negros. Segundo momento, eu queria registrar a emergência, um texto do Cláudio Moura, que é muito importante, que é o papel, está num livro chamado São Paulo, Povo em Movimento, que é onde o Cláudio Moura desenvolve a tese do que seria o movimento negro no Brasil. Isso é um momento muito importante, que é os anos 80, esse texto é de 1980, e ele define que movimento negro, né, é todas as formas de manifestação, né, que ocorreram desde que os africanos chegaram no Brasil. Isso é muito importante porque tem uma outra tese sobre o movimento negro que demarca que o movimento negro nasce a partir da sociedade de classes, ou do estabelecimento da sociedade de classes no Brasil. A tese do Clóvis Moura é outra. Qualquer manifestação, a partir do momento que os africanos chegaram no Brasil, é considerada uma manifestação do movimento negro. Isso é muito importante, porque eu acho que parte do debate contemporâneo está apoiado, né, em duas teses que são muito distintas do que seja o movimento negro, né? E isso teve desdobramentos ao longo do período, né? E eu queria chamar a atenção, né, para três outros intelectuais que demarcam, do meu ponto de vista, as mudanças que a gente vive hoje. O primeiro é o professor Kabengele Munanga, quando, em 94, ele apresenta um texto no âmbito da Ampox, chamando atenção para o fato de que o movimento negro, o movimento social negro, ele tinha uma dificuldade de estabelecer uma ponte com as suas bases, ou seja, com a população negra de uma maneira geral, porque o movimento negro, naquele momento, era um movimento negro de origem extremamente universitária e parcialmente de classe média. Eu não vou dizer totalmente, mas parcialmente de classe média, que tinha adentrado a universidade com essa perspectiva, né, de construir, né, um conhecimento sobre o negro e questionar a epistemologia que discutia quem era o negro na sociedade brasileira. O segundo momento que eu quero demarcar é a importância da construção da Lei 10.639 e das suas diretrizes, acompanhado do parecer, conhecido como parecer Petronilha, de 2004. Né? Esse é um momento, entre 80 e 2004, então, é um momento que o movimento negro ele sai de uma postura mais de resistência política e passa a uma postura de agência política, de ação política, propondo, né, uma intervenção muito importante no âmbito da educação, né? E isso foi acompanhado também com uma postura de luta na advocacy, ou seja, na denúncia das consequências da discriminação racial e do racismo. Esse momento, na verdade, ele é um momento que mostra para a sociedade brasileira, especialmente para as elites brasileiras, que alguma coisa está mudando no Brasil. E essa alguma coisa que está mudando é exatamente a ação, né, política dos negros, de uma maneira geral, em especial dos negros organizados em organizações não governamentais, sindicatos e universidades, né?
Esse momento, então, é um momento de mudança da cultura política no Brasil. E ele coincide, né, entre 80 e 2004, ele coincide com a Constituinte, né, a nova Constituição, que vai demonstrar, durante a Constituinte, uma capacidade de organização importante da sociedade civil na sua dimensão negra, e um desdobramento importante é também essa percepção, né, de que as elites reconhecem, de alguma maneira, a contribuição da população negra e da população indígena quando admitem, né, que há um patrimônio imaterial da cultura indígena e da cultura negra no Brasil, ou da cultura de matriz africana. Bom, a ideia de patrimônio imaterial, né, para mim, ela é insuficiente, porque, na verdade, o patrimônio que a cultura indígena e a cultura de matriz africana legaram ao Brasil, ele está vivíssimo, né? E talvez nós sejamos... talvez quem tenha traços do imaterial seja a população branca. Nós somos o imaterial e o material. Nós estamos materializados e lutando, né? E essa percepção de que nós estamos materializados e lutando, ela apareceu muito fortemente no primeiro governo Lula, né, com a criação da CEPIR e da CECADI, né, que eram, digamos, dois polos importantes, né, de reconhecimento da necessidade de políticas específicas, né? Mas, mesmo havendo esse reconhecimento, eu diria que houve o reconhecimento discursivo e não houve o reconhecimento efetivo orçamentário, ou seja, fazer política precisa de dinheiro, né? Então, nós fomos reconhecidos enquanto grupo que, de fato, lutou, mudou, inclusive, parte da política social brasileira ao constituir um campo normativo que fala sobre a diversidade étnico-racial e propõe políticas em torno da diversidade étnico-racial, inclusive todos os outros grupos, né, considerados subalternos ou subalternizados do ponto de vista da sociedade, foram favorecidos por essas ações do movimento negro. Como vocês podem ver, surgiram novelas até com japonês, né, na Rede Globo. Então, é nesse sentido que eu acho que isso é muito importante. Esse período também ele foi marcado pela emergência do que no norte no nordeste do país foi chamado o processo de africanização, e eu queria chamar a atenção que esse processo de africanização ele foi acompanhado de uma dimensão muito importante, que é como a mídia surge, a mídia no sentido de um espaço, né, de disputa por hegemonia, ela surge como um dado importante na ação do movimento negro, aí transnacional, na medida que nós somos, eu pelo menos faço parte de uma geração que assistiu Roots, Raízes, né? O Gunta Kintê, né, era alguém que fazia com que todas as famílias, ou quase todas as famílias negras, sentassem à frente da televisão, à época a TV Tupi, e logicamente eu assisti isso no colo da minha mãe, para assistir Raízes, né? Então, quer dizer, é também um momento que ganha visibilidade uma discussão sobre a ancestralidade, né? Como buscar a ancestralidade. Essa série, o livro Raízes, né, só em edições em língua portuguesa, eu tenho um da primeira e da 30ª edição. Agora, esse livro vendeu, na década de 80, ele vendeu mais de 10 milhões, né, de volumes no seu lançamento.
em 80 não, 76, né? Bom, o terceiro momento é o momento pós-Lei 10.639, pós-diretriz e surgimento do grande debate sobre ação afirmativa no Brasil, que começa um pouco antes, mas que vai ter muito impacto na sociedade brasileira a partir de 2002. Né? Esse terceiro momento ele é marcado por um momento de muita agência política, né? Em que as diretrizes, né, vão provocar, e o parecer Petroneira vão provocar uma discussão que nunca tinha havido no Brasil, né? Que é, de fato, o que é pertencimento étnico-racial e como isso pode ser operacionalizado do ponto de vista educacional. Esse debate é intenso, né? Ele foi feito, inclusive, a partir de pressões para que o Ministério da Educação tivesse ações concretas com relação a isso. E eu acho que tem um resultado muito óbvio, que são as discussões, né, a incorporação em municípios, em alguns estados, de uma maneira ainda precária, né, do que diz as diretrizes da ERE, da Educação para as Relações Étnico-Raciais, para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Mas o fato é que isso mudou a sociedade brasileira. E mudou a sociedade brasileira a partir de um nicho que é um nicho fundamental da discussão contemporânea, que é a política educacional. Né? Não que não tenha outros nichos importantes, mas é aí que as novas gerações, ao passarem pelo processo educacional ou não passarem, né, elas vão definir um pouco quais são os ideais, né, de uma sociedade. Bom, esse momento, para mim, também é um momento que começam todos os problemas. O momento que a gente passa a agir no sentido de transformar as políticas públicas é o momento da reação. Então, a reação em relação a essa perspectiva de agência de cultura e política negra, há uma reação da cultura e política branca nos seus diferentes níveis, inclusive nos níveis considerados progressistas, que permitiu, de alguma maneira, um cenário tanto para o golpe de Estado, mas também uma certa tolerância, né, em relação a um tipo de exercício de poder, né, que não se caracteriza, em hipótese nenhuma, como democrático. E aí me parece que a tolerância política em relação ao conservadorismo branco, nesse arco com classe médias brancas e até alguns setores considerados progressistas, ele sempre foi excessivo no Brasil quando se trata de construção política para negros e não brancos. Né? Então, acho que a gente tem uma necessidade, né, de ler esse período como um período muito complexo do ponto de vista da ação coletiva negra versus a ação coletiva branca, e do meu ponto de vista, ela não é só a ação coletiva conservadora branca. Né? O arco é mais amplo. Né? E eu queria chamar a atenção que talvez o trabalho que demarca, né, que sintetiza, de alguma maneira, o que significa essa nova cultura política negra, né, é também o trabalho de uma colega nossa, né, que eu tenho muito orgulho de estar dialogando com ela o tempo todo, que é a professora Zélia Amador, né, com os filhos de Anansi. Eu sou um dos filhos de Anansi, né? E é muito importante essa noção de filhos de Anansi, né? Porque Anansi ela está em todo o continente americano, ela circula por todo o continente americano,
trazendo, digamos assim, essas informações ancestrais do continente africano, desde o continente africano. Então, me parece que esse é um dos trabalhos de virada. Tem outros, né? Mas esse é um dos trabalhos de virada que mostra, olha, nós estamos agindo no mundo a partir de outros referentes que não são os referentes apenas ocidentais. Nós estamos reconstituindo o conhecimento a partir dos nossos referentes. Então, eu diria que essas perspectivas elas são assustadoras para os brancos de uma maneira geral, né? A esquerda branca não sabe muito bem o que fazer com isso, nos coloca o tempo todo como trabalhadores e não como um grupo que recupera, recria as suas origens e quer agir no mundo a partir dessa recuperação e agência pautada nas suas origens. E aí eu acho que tem um problema que a gente precisa enfrentar. Como é que se dá essa dialética entre pertencer ou ser classificado em termos de pertencimento a um conjunto de que nós fazemos parte, certamente, que são os trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, nós somos trabalhadores que têm um pertencimento e uma origem diferenciada. Essa articulação precisa ser pensada de uma outra maneira. Nós não podemos continuar na chave do professor Florestan Fernandes, da subsunção formal da raça à classe. Né? Isso, do meu ponto de vista, é um atraso, e um atraso atrasado há mais de quatro décadas. Então, eu acho, sim, que os negros são povo no Brasil, mas os negros são um povo que tem uma proposta para o Brasil que é diferente, né, do que esse enquadramento da esquerda, que a esquerda tem para nós. Por outro lado, né, eu acho que o golpe, né, ele está associado a um processo, a esse processo de resgate e de agência, no sentido de transformar a sociedade brasileira, trazendo nessa transformação os benefícios de uma sociedade que pode ser desenvolvida, mas que a distribuição, a dimensão redistributiva desse desenvolvimento deve atender a todos. Né? Daí eu acho a centralidade da agenda política educacional do movimento negro a coisa mais acertada que há no país de longa data. Quer dizer, isso não é uma coisa que nós construímos, mas os nossos antepassados construíram. E eu acho que nós estamos de parabéns em dar continuidade. E aí eu entro, de fato, no problema que me parece que está no texto, né, que é como essa reação se estruturou, né, em relação à nossa cultura política e à nossa agência no contemporâneo. Eu acho que ela se estrutura a partir de questões muito centrais, né? A descoberta do pré-sal é uma questão central, porque junto com a descoberta do pré-sal veio a ideia construída dentro do campo democrático popular que parcela dos royalties do pré-sal deveria constituir um fundo, né, um fundo social do pré-sal, destinado à educação, saúde e habitação. Né? E a partir da descoberta do pré-sal, colada a uma agenda que pressupunha a mobilidade educacional de parcela significativa da população brasileira, surgiram um conjunto de interesses, né, no parlamento brasileiro, comandado por um senador importante do estado de São Paulo, que é o senador José Serra, né, que foi destruindo a possibilidade do Fundo Social do Pré-Sal e construindo uma alternativa para que os recursos do pré-sal não fossem utilizados na sua plenitude na área de
políticas sociais, né? Educação, saúde e habitação. Então, isso é possível de ser traçado a partir das mudanças que ocorreram na lei do monopólio do petróleo e também a partir das ações, né, do senador José Serra, a partir do momento em que essa desconstrução vai sendo feita. Ela tem uma bifurcação. Uma é a construção do impeachment, né, da Dilma, e há que se pontuar, né, que de fato foi um golpe parlamentar, e há que se pontuar também que a Dilma, enquanto presidenta, ela excluiu a área de humanidades do Ciências Sem Fronteiras, e a área de humanidades é onde se concentra a população negra, né? Então, ou seja, havia uma percepção no interior do campo democrático popular que necessariamente tinha que se negociar com a classe média branca em relação ao sentido dessa possibilidade de criação do fundo. E a negociação foi o Ciência Sem Fronteira, que mandou milhares de jovens brancos de classe média gratuitamente fazer formação fora do Brasil. Por outro lado, né, eu acho que essa ação política sustentada a partir do senador José Serra, portanto, do PSDB, era uma ação que estava ligada às 7 grandes empresas de petróleo do Ocidente. Algumas a gente coloca a gasolina aí nos carros ou na moto, tal. Uma delas é a Shell, né? Mas tem a Esso, tem várias outras, tem até o Posto Ipiranga, né, que depois a gente pode entender melhor porque o cara vai para o ministério. Bom, isso foi feito, né, os acordos foram feitos, e o restante da história a gente conhece um pouco. Quando o Serra assumiu o Ministério das Relações Exteriores, a primeira ação do Serra foi interromper, né, a construção, o aumento das embaixadas no continente africano, que era para onde mulheres negras e os jovens negros que estavam saindo do Instituto Rio Branco estavam sendo direcionados, né? Ou seja, para começar a carreira de embaixador e embaixatriz. Então, essa ação foi articulada, né? E ela é articulada a partir de um pressuposto da existência de um ethos nacional, né, que os negros estão subsumindo, os negros desapareceram, são só patrimônio imaterial. Ou seja, os africanos viraram patrimônio imaterial. E o restante da história a gente está vivenciando, né, com a eleição, primeiro com o assumir, né, do Temer, e o assumir do Temer foi o período em que o PNE, o Plano Nacional de Educação, mais andou, e ele andou no sentido de desconstrução da BNCC. A BNCC é a continuidade dos PCNs, né? Então, a noção de diversidade que existe na BNCC é a mesma noção que estava lá nos PCNs em 97, e óbvio que ninguém leu o parecer da Petrolina, ninguém liga para as mudanças da LDB provocado pela Lei 10.639. Esse é o primeiro aspecto importante desse desmonte. O segundo aspecto importante é que o orçamento da educação, como vocês viram, até dezembro de 2021, nós não sabíamos se o Fundeb iria aumentar, porque havia a possibilidade dele não aumentar. E o terceiro aspecto é que o aumento do Fundeb só ocorreu porque existe um amplo processo de privatização da educação no Brasil, que passou a ser pensada como commodity. Há vários grupos internacionais já atuando no Brasil há mais de 2 décadas, né? E eu desconfio que qualquer governo, seja ele de esquerda, de centro, ele vai ter que negociar com esse setor de educação
a partir de um conceito novo que opera aí no mundo inteiro, que é corporatization. Ou seja, são pacotes educacionais que são vendidos para os estados nacionais por esses grupos que transformaram a educação em commodity. E mais recentemente, a gente viu que as ações do governo Bolsonaro, né, são ações que não só privatizam, né, elas, o tempo todo, elas fazem uma propaganda contrária, né, às universidades públicas enquanto lugares, né, de esquerdização do país. Né? Mal sabem eles, né, com a dificuldade que a gente tem nos conselhos para passar qualquer coisinha. Mas, assim, os antros, as universidades públicas são os antros da esquerda, da formação da esquerda, e esse negócio de diversidade étnico-racial, política antirracista, isso é coisa de preto americano que fica fazendo a cabeça desses preto brasileiro que, né, não sabe de nada. Então, o desmonte, ele é um desmonte que tem a ver com a paralisação desse processo, né, de construção e de agência do movimento negro e de alguns outros movimentos sociais que mudam a sociedade civil brasileira e chega até as universidades numa nova disputa, né, que é a disputa de construção de currículos. É a disputa em torno da epistemologia. Como é que se constrói conhecimento sobre, ou se construiu conhecimento sobre nós? Essa disputa ela é ainda muito inicial, né? Eu aponto que o trabalho da professora Zélia é um dos trabalhos, mas existem vários outros. Eu aponto que ele é um dos trabalhos porque ele vai nessa direção. Né? Saber que é ser um filho de Anansi significa você saber que você não é, né, filho de outras pessoas. Né? Nem da. Desculpem, mas assim, nem da Maria, né, nem da. Enfim, você é filho de né, de um outro lugar. E isso é muito presente, né, em vários coletivos negros hoje dentro da universidade, em que os jovens eles não se ligam nem aos centros acadêmicos, nem aos diretórios acadêmicos, e nem aos NEABs, porque nós também, que estamos nos NEABs, viramos gente velha, gente institucionalizada que fica pentelhando jovem dentro da universidade. Então, eu acho que tem uma tensão interessante, né, que é expresso hoje para a ideia de que nós somos negros, eles são pretos, e uma nova, né, geração que busca uma autonomização em relação às formas tradicionais de organização social, inclusive dentro da universidade. Então, o desmonte da universidade pública coincide também, né, com tentativas de mudanças de organização institucional e um novo tipo de agência na sociedade civil. Portanto, o quadro é muito complexo. Né? O quadro é muito complexo e cabe, talvez, a nós, enquanto uma geração que lutou por tudo isso, reconstituirmos, do ponto de vista histórico, o que foi essa agência nos últimos 70 anos. Né? No sentido de construção dessa possibilidade da gente estar discutindo hoje como foi construído um conhecimento sobre nós e que nós não participamos. E como nós já começamos a reconstituir um tipo de conhecimento que nos distancia dessa experiência de pertencer a um ethos nacional só como alguém que não tem... só como alguém que não é humano, né? Tem que assimilar o que o branco diz que nós somos. Então, era um pouco isso que eu queria
está dizendo para enquadrar as poucas palavras que eu fiz vocês sofrerem ao ler. Né? Então, obrigado. Obrigado.